Sejam bem-vindos a mais uma sessão dos Dias da UBI Online. Desta vez vamos falar-vos um bocadinho sobre o curso de Cinema e antes de continuar a falar agradecia só que desligassem os microfones para não haver aqui nenhuma interferência, ok? Então, o meu nome é Cláudia e estou aqui em representação do Gabinete de Relações Públicas da Universidade da Beira Interior. O nosso objetivo aqui é facultar-vos realmente um esclarecimento pormenorizado sobre o curso de Cinema, dar-vos testemunhos reais de atuais alunos e também elucidar-vos quanto a algumas oportunidades que nós temos e que facultamos sobre bolsas e apoios sociais. Vou passar a palavra então ao diretor do curso de Cinema, o professor Francisco Merino, que vos vai falar um bocadinho sobre o curso, sobre algumas especificidades e inclusive mostrar-vos algumas coisas que eu considero bastante interessantes. Professor, se quiser... Olá, boa tarde. O meu nome é Francisco Merino, sou o diretor do curso de Licenciatura em Cinema. Vou fazer uma apresentação do curso e espero que depois me coloquem questões, que estou aqui para vos esclarecer, não se envergonhem, não se acanhem e coloquem todas as questões que queiram. Está comigo também a aluna do segundo ano, Mercedes Castelo Branco, também para apresentar um pouco o curso noutra perspectiva dos alunos, precisamente. E, mais uma vez, não tenham vergonha, é a altura certa para colocarem todas as questões, sobretudo numa etapa tão importante da vossa vida, não é? Estão a decidir o curso superior que querem frequentar, por isso não se envergonhem, coloquem todas as questões. Eu vou compartilhar a tela, que tenho aqui uma apresentação. Ora bem, como eu dizia, eu sou o diretor então do curso de Licenciatura em Cinema, do primeiro ciclo, aqui na Universidade da Beira Interior. Julgo que vocês já provavelmente pesquisaram a Universidade da Beira Interior, e há muita gente que quando vem para a Covilhã não sabe muito bem onde é que fica. Fica aqui, como vocês podem ver no vosso mapa, na Beira Interior, como a própria designação da Universidade indica, bem próximo da Serra da Estrela. É uma cidade pequena, mas com acesso relativamente fácil quer ao litoral, quer às duas principais cidades, no caso de Lisboa ou Porto. Parece afastado, mas é um país pequenino e as distâncias não são tão longas como muitas vezes nos parecem. E como vos dizia, estamos então situados numa região que é Beira Interior, encostados à Serra da Estrela, também é uma boa oportunidade para quem nunca tenha tido a oportunidade de ver neve, vai certamente ao longo do curso conseguir ver neve em alguma ocasião. Então, o curso de Cinema em particular está na Faculdade de Artes e Letras, com uma série de outros cursos, comunicação, política, etc., e integra-se em particular no Departamento de Artes, ou seja, num departamento vocacionado para as artes que congrega o curso de cinema, ou os cursos de cinema, porque são dois, é o curso de licenciatura e o curso de mestrado, e também uma série de outros cursos ligados ao design, e cursos partilhados também com outros departamentos, por exemplo, o mestrado em videojogos. Aqui estas duas fotografias são de dois espaços icónicos da faculdade, que são duas fotografias do mesmo espaço, que é a Parada, um espaço que nós chamamos a Parada, é muito ocupado pelos estudantes de toda a faculdade, os de cinema em particular, é quase a nossa residência aqui na Universidade da Beira Interior, e é uma parada de um antigo quartel, como vocês tiverem a oportunidade de visitar a cidade, ou se vierem para cá estudar, como esperamos, vão perceber que a maior parte dos edifícios da universidade foram construídos em cima de antigas fábricas ou de antigos quartéis, como é aqui o caso da nossa faculdade. Desculpem, não estou a conseguir passar. Okay. O curso de cinema, propriamente dito, então, tem como objetivo garantir ou assegurar a formação bastante abrangente aos alunos, em várias áreas. Na atividade cinematográfica, seja no trabalho propriamente dito em cinema, seja do ponto de vista dos fundamentos teóricos, do estudo do cinema, da estética, tudo o que nos prepara, no fundo, para desempenharmos convenientemente a atividade cinematográfica ou para refletirmos sobre ela. Há um ponto importante aqui que convém destacar, é que este curso é o único numa universidade pública, ou seja, o único curso de licenciatura em cinema numa universidade pública. Há outros cursos de cinema em universidades privadas e há cursos em politécnicos. Numa universidade pública, este é o único. Logo, obviamente, temos toda esta questão deste ensino abrangente, vem um pouco desta vocação de sermos precisamente um curso universitário, não um curso politécnico, um curso universitário, e o único curso universitário do género numa universidade pública.
As provas de ingresso, julgo que vocês já saberão, até porque isto encontra-se em mais locais. É uma das seguintes provas: desenho, filosofia, história da cultura e artes ou português. Julgo que tenho aqui também, exato, os dados de ingresso. No ano anterior, a nota do último colocado foi então 130,6 na primeira fase. E tem aqui também o cálculo da nota de acesso. Normalmente ficam algumas vagas na segunda fase, mas não muitas, por isso recomendo que, se estiverem interessados, concorram em primeira fase, embora se só conseguirem fazer em segunda, que não deixem de concorrer, embora normalmente o número de vagas, no caso do curso de cinema, elas são preenchidas não na totalidade, ou quer dizer, inicialmente são na totalidade, mas alguns alunos depois não chegam a matricular-se, mas o número de vagas disponível para a segunda fase tende a ser bastante reduzido. Há anos em que são 3, 4 alunos, logo, julgo que passa um bocado pela vossa estratégia de candidatura decidirem, mas estes dados estão obviamente disponíveis em muitos outros sítios, não é? Em muitos outros locais. Então, passando para o plano de estudos propriamente dito do curso de cinema, que julgo que é sempre uma das questões que toda a gente coloca, até porque imagino para vocês verem no site do UBI, que contém toda esta informação. Aliás, esta informação que eu aqui estarei a apresentar relativamente ao plano de estudos está organizada de outra forma, mas encontra-se toda disponível no site da Universidade da Beira Interior, na secção dedicada ao curso de cinema. No fundo, este basicamente é o plano de estudos no primeiro ano. E há uma coisa que vocês podem detectar, que é uma grande quantidade de laboratórios. E algo que eu irei falar aqui com alguma frequência, que é a tentativa, neste caso julgo bem sucedida, de equilibrar a componente prática e a componente teórica, que tem sido um dos nossos objetivos centrais aqui no curso. Há uma série de disciplinas que aqui estão, que são no âmbito são disciplinas teórico-práticas, que são fundamentais para compreender o cinema, para refletir o cinema e até para aplicar ou para desenvolver depois uma série de coisas que iremos aprender nos laboratórios, seja introdução ao cinema, história do cinema, etc., teoria do cinema. Depois, como vocês podem ver, tem logo um laboratório no primeiro ano, no primeiro semestre, neste caso até lecionado por mim, e têm laboratórios de fotografia, de som e de montagem. Este primeiro ano é geral. O que é que isto significa? Que cada um dos alunos, independentemente da área que queira depois seguir, ou em que se queira especializar, a formação é geral e pretende-se que todos os alunos saibam os fundamentos básicos de todas as áreas do cinema, não é? Como vocês podem ver, então, o número de laboratórios aumenta significativamente no segundo semestre e são, sobretudo, laboratórios técnicos. Este primeiro é um laboratório introdutório, e muito associado a cadeiras como Introdução ao Cinema ou História do Cinema, e os segundos, os outros laboratórios, os do segundo semestre, são laboratórios muito mais técnicos, muito mais vocacionados já para áreas específicas de fazer cinema, não é? No segundo semestre, como podem ver também, o número de laboratórios aumenta, sempre mais uma vez em articulação com uma série de cadeiras teórico-práticas que consideramos fundamentais para dar enquadramento e orientação e, sobretudo, formação, até no plano estético e teórico na área do cinema. Aqui surge um segundo laboratório de cinema, uma disciplina de produção cinematográfica e realização, guionismo, mais uma disciplina de teoria de cinema também, para complementar a teoria de cinema 1 no primeiro semestre do segundo ano. E no segundo semestre deste segundo ano surge o primeiro projeto de cinema. E aqui convém então esclarecer que a primeira metade do curso tende, sobretudo, no plano prático, a assentar em laboratórios. A partir da segunda metade do curso, começamos a desenvolver projetos. Qual é a diferença? Ora bem, normalmente, por projetos, nós entendemos curtas, já falaremos um pouco sobre isso, mas de ficção, documentário, até animação, ou experimental, que significa que o tipo de exercícios que fazemos no laboratório de cinema, embora muitas vezes já sejam exercícios acabados, podem perfeitamente ser exibidos publicamente, e foram muitas vezes em vários contextos, são ainda feitos na ótica do exercício. Em compensação, os projetos já pressupõem a ideia de uma obra, mesmo que seja uma obra em treino, não é? Alunos ainda em treino e em formação, a ideia é que ela já se aproxime de uma obra final, e a primeira é esta, precisamente no segundo semestre do
do segundo ano. Chamo a vossa atenção também aqui para esta cadeira de Seminário de Cinema 1, que cumpre nas disciplinas teóricas o mesmo pressuposto que os projetos nas disciplinas práticas, ou seja, é uma altura ótima para meter as mãos à massa, não é? Neste caso, em redor ou da organização de eventos relacionados com cinema, ou da própria reflexão, análise e crítica acerca do cinema, não é? Destaco também aqui uma outra coisa, que é movimentos artísticos contemporâneos, que é uma disciplina lecionada por um professor de artes, no caso de design, e que é algo que também sucede ao longo do curso em algumas unidades curriculares e que, no nosso entender, são essenciais também para a formação dos próprios alunos e refletem essa ideia da universidade, do espírito do ensino universitário ser sempre mais abrangente a esse nível. Por fim, o plano de estudos do terceiro ano, que vocês podem ver logo que parece um bocado desequilibrado, e eu já vou explicar porquê, tem mais uma cadeira de seminário no primeiro semestre, acompanhado de uma série de outras cadeiras, de ética, música e de história e estética do cinema português, e tem uma outra cadeira de projeto de Cinema 2. Mais uma vez, o objetivo aqui também é produzir uma curta-metragem, ainda não uma curta de projeto final, mas uma curta-metragem, uma obra. No segundo semestre temos uma unidade curricular de estratégias de comunicação que foi desenhada para ensinar os estudantes a prepararem a divulgação, o lançamento, a comunicação em geral dos seus próprios projetos e dos projetos em que venham a participar no futuro. Originalmente esta unidade curricular não existia no curso, mas cada vez mais, e aqueles de vocês que seguem a área do cinema sabem que estes aspectos relacionados com a promoção, a divulgação, estão muito mais na nossa mão agora como autores do que estavam há uns anos atrás, e então consideramos essencial meter aqui na estrutura, no plano de estudos do curso. Por fim, a unidade curricular de projeto final, que é aquela que tem mais peso horário, mais peso de créditos, que é precisamente o chamado filme de fim de curso, que é uma coisa marcante em todos os cursos de cinema, e em que aí é suposto que cada um de vocês participe num filme, normalmente em grupo, com funções já claramente definidas, ou seja, com divisão de funções, e que possam ter uma obra que seja a obra que conclui e que, no fundo, faça a síntese, a súmula daquilo que vocês aprenderam, tanto nas unidades práticas como nas unidades teóricas. Só apenas e vou chegar um pouquinho atrás para que vocês percebam. Então, eu dizia-vos há pouco que... Eu dizia-vos há pouco que... Não estou a conseguir passar para trás, não sei porquê. Ok, fui para a frente, desculpem. Eu dizia-vos há pouco que o curso começa, ou seja, é bastante geral no princípio e vocês é suposto que, quem venha a ingressar neste curso, que se vá especializando lentamente. Este é um processo lento, que começa logo neste laboratório de Cinema 2 que vocês aqui veem, que se expande um pouco também, ou que se vai trancando ainda mais em projeto de Cinema 1, e a ideia é que vocês, quando chegam a projeto final, já tenham uma ideia mais clara, embora, atenção, muitas vezes não temos uma ideia definitiva, e a nossa ideia aqui não é propriamente que vocês cheguem ao projeto final já totalmente certos daquilo que querem fazer da vossa vida. Porém, é suposto que ao longo do vosso percurso académico, quando cheguem a esta disciplina de projeto final, estejam já pelo menos decididos numa área, ou pelo menos tenham escolhido áreas que já não vos interessam e, sobretudo, tenham conseguido especializar-se um pouco, já ter um conhecimento mais avançado de uma área para poderem desenvolver em projeto final. Conforme vocês podem ver, e daí este desequilíbrio, o projeto final tem um peso muito maior em termos de currículo, em termos de horas, em termos de dedicação também dos alunos, vale tanto como quatro disciplinas diferentes. E então, eu dizia-vos há pouco que nós tentamos sempre, e esse tem sido quase um foco central de quase todos os professores e todas as pessoas que dirigiram este curso, até agora tentamos sempre este equilíbrio entre teoria e prática. Ou seja, garantir esta vocação do ensino universitário e, ao mesmo tempo, a componente prática, porque compreendemos que uma parte muito significativa dos nossos alunos querem sair daqui preparados para se lançarem no meio profissional, seja no cinema, seja na televisão. Já falaremos um pouco sobre essa questão das saídas profissionais. Logo, as unidades curriculares tendem a pressupor, ou os planos de estudos em cada ano, tendem a pressupor esta relação, esta articulação entre teoria e prática, seja nas unidades curriculares de laboratório, seja através de masterclass ou outro tipo de atividades.
No caso, nós temos bastante masterclass, temos um evento anual. Este ano foi um pouco afetado pelo Covid, infelizmente. Como podem ver aí, a data 9, 12 de março, certamente se recorda, coincidiu em cheio no período mais confuso da emergência nacional, não é? E temos sempre este evento, que é um evento que conta com a participação dos alunos, é organizado pelos alunos e que tem também uma série de masterclasses e onde, mais uma vez articulando esta questão da teoria e da prática, exibimos e premiamos os filmes que foram feitos nas várias unidades curriculares e, sobretudo, nessa disciplina que falei há pouco, que é de projeto final. Estamos também, íamos fazê-lo este ano já, e se algum de vocês que quiserem matricular-se, aqui vão certamente ter a oportunidade de testar isto, mas estamos lentamente a tentar também atribuir prémios a outras escolas e transformar o Ubicinema, que tem sido sobretudo um grande evento, não diria interno porque recebemos muitos convidados, mas tentar com que ele se abra ainda mais para a comunidade que estuda cinema em Portugal. Por outro lado também, por fim, ainda na articulação da questão da teoria e da prática, para além de produzirmos e exibirmos os nossos próprios filmes e participarmos numa série de outras iniciativas em outras escolas nesse sentido, também organizamos alguns dos principais eventos no âmbito do estudo do cinema. Destaco um deles, que é as Jornadas de Cinema em Português, e poderia destacar outros. Por exemplo, há uma revista digital que é a Septímia, em que muitos alunos de cinema participam. Aliás, há uma participação formal no âmbito de uma série de disciplinas e que permite aos alunos publicarem, apresentarem trabalhos. Aliás, nas próprias jornadas e em outros eventos que fazemos no curso, muitas vezes estimulamos precisamente a que os alunos apresentem os seus próprios trabalhos, seja trabalhos escritos, seja apresentações em congresso, ou modelo, ao estilo de uma apresentação em congresso, ou até filmes de ensaio, que tem sido uma tendência recente no âmbito do estudo de cinema e nas universidades e que nós também estimulamos bastante aqui. Por fim, ainda neste âmbito, os filmes que fazemos participam em múltiplos festivais e mostras e nos últimos anos temos sido especialmente felizes e temos recebido bastantes prémios nestas. Eu destaquei aqui apenas alguns para ficarem com uma ideia, porque poderia facilmente encher quase esta apresentação com logos de diferentes festivais. Destaquei apenas alguns e muito variados para se ter uma ideia. Este ano, por exemplo, vencemos 2 prémios FIA, que são os Oscars, desculpem a expressão, não é? Os prémios FIA Estudante, que são os Oscars da Academia Portuguesa de Cinema para Filme Escola, vencemos em duas categorias, já em outros anos vencemos ou ficámos em segundo lugar. Tivemos filmes também no Índia Lisboa, no DOC, e numa série de festivais que aqui estão, como vocês veem, e destaquei aqui também no final os shortcuts, porque há muitos filmes nossos que estão frequentemente na rede shortcuts, e se pesquisarem os festivais shortcuts nas vossas localidades, certamente em alguma ocasião encontrarão algum filme produzido aqui na Universidade da Beira Interior por estudantes, na medida em que é muito frequente. Não meti aqui porque não se trata de um festival ou de uma mostra, mas somos também presença habitual no Cinemax, que também recomendo que vocês vejam, porque também é um programa na RTP2, que exibe muitas vezes curtas de escola e é uma ótima oportunidade para sabermos o que é que todas as escolas estão a fazer e, no caso, é uma boa oportunidade para conhecerem alguns dos nossos filmes, que, como eu disse, somos convidados frequentemente para os apresentarem. Só para terem uma ideia, como eu aqui destaquei apenas os festivais internacionais, estes são os países em que os nossos filmes nos últimos anos foram exibidos em festivais ou em mostras competitivas, e como podem ver são mesmo muitos, não é? Da Albânia à Ucrânia, que é uma coisa que também muito nos orgulha na medida em que contribuímos para realçar e para engrandecer o próprio cinema nacional, e essa acaba por ser também uma das funções das escolas. Como podem ver, a lista já é bastante extensa e aumenta quase a cada ano, e até julgo que me faltam aqui meia dúzia de países, mas os meus colegas, se estiverem a ver esta apresentação, certamente me vão depois enviar uma lista mais atualizada, pode-me ter escapado algum. Então, em relação a esta ideia de fazer cinema e do tipo de filmes que nós fazemos e que acaba por, de alguma maneira, também vir a reboque com a reflexão que nós fazemos ou que nós produzimos sobre cinema, há um ponto que eu gostaria de sublinhar, que é nós somos muito ecléticos nos nossos gostos e no tipo de filmes que produzimos. Para terem uma ideia, nós produzimos cerca de
8 a 10, ou 6 a 10, mas 8 a 10 será o número mais próximo, 8 a 10 filmes de projeto final e 8 a 10 filmes em cada unidade de projeto, o que significa que o curso de cinema produz cerca de 30 filmes, ou perto de 30 filmes por ano, sendo que os que são produzidos nas tais 2 primeiras disciplinas de projeto tendem a ser filmes mais simples, não é? E os filmes de projeto final já são obras. Aqui está um sortido, vá lá, de uma série de filmes que nós produzimos. Eu escolhi por alguns serem já mais antigos, não é? Que o curso já tem alguns anos, e serem documentários, animações, experimentais, precisamente porque, ficções, aliás, também, porque nós não temos propriamente não postulamos ou não exigimos que os alunos sigam determinado género ou doutrina estética. Pelo contrário, nós valorizamos a criatividade, impomos normalmente restrições em termos de formato, de duração, etc., mas não em termos estéticos e criativos, sobretudo. Destaco então apenas alguns para vocês terem uma ideia. Isto é um documentário que é o Criados na Serra, que foi exibido no DOC Lisboa, que é um dos principais festivais na área do documentário a nível mundial. Foi exibido na categoria Verdes Anos, que é a categoria dedicada a filmes de escola, em secção competitiva. O documentário é, aliás, uma das áreas em que nós também temos investido e é uma área preponderante neste momento na área, no âmbito da produção cinematográfica. Outro aspecto curioso é a animação. Nós não temos propriamente uma unidade curricular de animação, mas como eu vos dizia, nós temos alguns professores que percebem desta área e, como eu vos dizia, nós abrimos um bocado as portas, ou seja, permitimos que os alunos criativamente desenvolvam os seus próprios projetos de uma forma mais ou menos livre ou mais ou menos autónoma. E têm surgido muitas animações. Neste caso, esta ganhou o prémio de animação este ano nos tais prémios Sofia, que vos falava há pouco, que é o Presidente Veste Nada. E destaco também, para vocês verem como encontramos filmes de todos os géneros, destaco também esta ficção que ganhou este ano o prémio de ficção nestes mesmos prémios de FIA, que é o da CAP, e que foi desenvolvida por um aluno em projeto 2, para vos provar como muitas vezes um filme pode não sendo projeto final, pode atingir um patamar de qualidade que justifique que seja exibido fora do circuito académico e escolar. Não é? Pronto, em conclusão, isto suponho que seja sempre uma das questões, das saídas profissionais. Como eu vos dizia, e como julgo que é mais ou menos claro, a nossa formação é bastante abrangente, ou seja, é suposto que o aluno saia preparado para desempenhar as mais variadas funções nesta área da atividade cinematográfica, seja no ponto de vista do fazer cinema, como do ponto de vista da investigação científica na área do cinema, da crítica, do ensaio, da escrita, ou até para trabalhar no setor cultural. Para além disso, obviamente, estamos também a preparar, cada vez mais até, para que trabalhem em outros suportes mediáticos que funcionam com a linguagem do cinema ou que herdaram modelos de representação e de expressão do cinema. E, neste sentido, até os videojogos se inserem nesta área. Apenas para sistematizar um pouco aqui esta questão, então, eu destaquei aqui apenas alguns exemplos. Ora bem, em princípio, um aluno de cinema poderá sempre trabalhar, ou estará absolutamente preparado para trabalhar na área do cinema, em qualquer função de responsabilidade, ou função criativa, técnica, ou de assistência, obviamente. Muitas vezes, quando começamos ou quando acabamos os cursos, acabamos por trabalhar sobretudo como assistentes, até para início de carreira, não é? E como vocês podem ver, isto inclui a área de guião, a área de produção, a área de realização, a área de imagem ou fotografia, a área de som e a área de montagem. Todas estas áreas são abrangidas no curso. Isto é válido para o cinema, mas é válido para outras áreas como a publicidade, por exemplo, para a televisão, necessariamente, e para uma série de outras plataformas que utilizam a linguagem audiovisual. E tal como aqui falamos, obviamente, de produção de conteúdos para a internet, até para as redes sociais, não é necessariamente, que trabalham ou assentam na linguagem audiovisual e que têm um modelo de produção muito semelhante. Para além disso, há toda uma série de outras áreas que estão vinculadas ao cinema, como a animação cultural ou o trabalho na área da cultura em geral, a programação em festivais, e temos muitos alunos nossos a trabalharem neste momento, ou antigos alunos, a trabalharem neste momento em festivais, a crítica de cinema, obviamente, a edição de publicações e etc., a investigação científica para quem pretenda continuar nesta área e uma série de outras coisas vinculadas
a esta área, que são muitas, demasiadas para eu sequer aqui conseguir elencar, e é frequente muitas vezes encontrar alunos em eventos, em múltiplos eventos, não é? E pronto, esta era basicamente a apresentação que tenho para vocês. Depois, se tivermos tempo, porque eu já vi que os vídeos não correm muito bem aqui no Zoom, se tivermos tempo eu ainda mostrarei aqui alguns trailers que trouxe para vocês, mas para já passava a palavra à Mercedes Castelo Branco, que é aluna do segundo ano e que terá em melhores condições para vos explicar qual é que é a dinâmica do curso, na medida em que há muitas coisas que não são organizadas pelos professores. O curso de cinema é conhecido precisamente por ser muito dinâmico, por ter muitas atividades que são externas ao próprio curso e para também dar uma perspectiva de um estudante. Vou retirar o meu som, então. Mercedes. Obrigada, professor. Ok, então, só para fazer uma pequena apresentação e uma pequena introdução de quem é que eu sou. Sou Mercedes, pronto, como o professor já referiu. Estou a acabar agora o segundo ano em cinema e curiosamente também sou delegada de turma pela segunda vez. Pronto, eu como sou residente da Covilhã, portanto cresci na Covilhã e continuo a viver cá, acabei por ter um bocado facilidade nessa questão do alojamento e não ter de sair de casa. Contudo, não era a minha primeira opção quando eu estava a pensar nos cursos que gostaria de tirar ou o que é que gostaria de fazer quando estava no secundário e no terceiro ciclo. Sempre quis sair de Portugal, portanto, como podem imaginar, entre ficar em casa e sair do país há uma grande diferença. Inicialmente, pronto, não era algo que eu desejava, mas também a vida dá várias voltas e eu que estava a tirar a minha formação em música com o objetivo de avançar no ensino superior em música, acabei por ter de explorar outras opções e o curso de cinema na Covilhã surgiu como uma oportunidade perfeita para eu descobrir mais sobre as coisas que gosto de fazer e que podem ser uma boa opção para o meu futuro profissional. O facto de viver na Covilhã só interferiu mesmo na questão de pronto, ter cá a casa, porque em relação à vida na Covilhã, quando se está na universidade parece que se está num sítio completamente diferente. A cidade é super acolhedora e a quantidade de alunos que vêm de várias partes do país, até mesmo das ilhas, temos muitos alunos que vêm do Brasil, de várias partes do mundo quando é em relação aos Erasmus. É super variado o curso e ajuda-nos imenso a descobrir mais sobre o nosso país e as nossas diferentes culturas. Portanto, eu enquanto estudante de cinema tenho tido várias oportunidades em explorar as várias áreas que o professor mencionou, entre a fotografia, a montagem, o som, portanto isto dentro das unidades curriculares que existem no curso, como também outro tipo de oportunidades que surgem por estar no curso e por mostrar interesse naquilo que estou a fazer. Só para especificar um bocadinho melhor, o Festival Fest, que o professor Marinho tinha mencionado, curiosamente é um que tem na sua organização muitos alunos que já pertenceram ao curso de cinema. Eu fiz voluntariado lá no ano passado e só o facto de provavelmente acho que éramos para aí 20 alunos de cinema na UBI só num festival. E o facto de ser muito jovem e de ter tantas pessoas que vieram do mesmo sítio acaba por passar muito esse ambiente familiar e ajuda-nos a introduzir-nos mais nessa vida de festival e a criarmos novos contactos, que acho que é uma das coisas mais importantes em participar em festivais de cinema e assistir. Outro festival de cinema em que eu tive a oportunidade de ser, por acaso esta vez foi Júri da Juventude, foi o Cinema Ambiental em Ceia, o Cineeco, que por recomendação dos professores do curso acabei por ter essa oportunidade, que foi espetacular, e tanto eu como uma rapariga que está em mestrado em cinema, fomos as duas nessa aventura e foi muito, muito incentivador. Acho que o que eu tenho visto ao longo destes 2 anos, que parecem poucos, mas têm sido super cheios de conhecimento e muita experiência, é que realmente o curso dá-nos todas as bases que nós precisamos e a parte de termos prática no primeiro ano,
ajuda imenso para nós pormos em prática as teóricas que vamos conciliando, porque antigamente, e as queixas que eu ouvia das pessoas que já conhecia que tinham andado em cinema, era que achavam que faltava muita prática, porque chegavam ao segundo ano e tinham logo o projeto e era como se fosse quase atirado a eles e sentiam-se não muito preparados. Então estes tipos de laboratórios que nós temos no primeiro ano é mesmo para aprendermos as coisas super básicas e estarmos mais confiantes de manusear esses tipos de equipamentos para depois nos futuros projetos que já são mais a sério, já temos maior noção de como é que funcionam as coisas. Aliás, nós no primeiro ano até temos um projeto que chamamos do projeto -1, porque não é bem um projeto, considerado um projeto, mas é uma pequena curta, uma quase mini curta que fazemos já para experimentar e também testar um bocado o trabalho em equipa. Dentro do curso temos o núcleo de cinema, que tem o nome de Cinubi, promove vários eventos. Nós temos um que é o Horrubilis e que acontece todos os anos no Halloween, onde há uma sessão de 24 horas de filmes de terror e pronto, quem gostar de filmes de terror é super interessante, é super variado. Este ano até insisti que houvesse variedade de géneros em termos de haver animação e musicais, para além dos tipos de género mais comum. Para mostrar que o terror existe é muito mais do que ficção e esses géneros mais conhecidos. Houve vezes também que, por causa dos Oscars, fizemos sessões em que exibimos filmes que estavam nomeados para os Oscars. Nós, no ano passado, até acho que transmitimos em direto na Cinubiteca, que é o nosso auditório lá da Parada, os Oscars em direto. E também acho que já houve uma exibição do Game of Thrones, porque pronto, depois a parte gira do curso é o conhecermos uns aos outros todos os anos e percebemos que há muitos gostos em comum, então estas coisas acabam por surgir e é muito, muito curioso. Aliás, essa entreajuda entre todos é algo que nos ajuda ainda mais a ter experiência, porque nestes projetos que vão havendo, há determinados cargos que não são propriamente avaliados, por exemplo, quem é diretor de arte, os atores, e então, por exemplo, assistentes também, às vezes assistentes de fotografia e assim, não têm propriamente uma avaliação para aquela cadeira. Então o que acontece é, esses alunos que estão a fazer esse projeto, muitas vezes vêm ter com alunos do primeiro ano ou do segundo, para pedir se têm disponibilidade para os ajudar, e isso não só ajuda a eles, né, porque têm ali uma ajuda mais próxima e se calhar conhecem-se melhor, como também nos ajuda a nós que vamos participar naquele projeto e já temos experiência e estamos melhor preparados para, não só em termos técnicos, mas também dos próprios acidentes e confusões que podem acontecer num trabalho de equipa que é o projeto. Acho que eu estava a mencionar há pouco que o curso dá as bases que nós precisamos, e aquilo que eu acho que é muito importante também mencionar e destacar é que os cursos que existem e as licenciaturas existem, não é propriamente para nós fazermos a licenciatura e sairmos e estarmos preparados para tudo. Ou seja, a licenciatura não nos, só aquilo que aprendemos não é suficiente para nos formarmos enquanto profissional e pessoa. Isto não estou a dizer que o curso é mau, espetacular, mas estou a dizer que se nós tivermos um incentivo e mostrarmos a paixão por aquilo que estamos a fazer e participarmos destes vários eventos que vão acontecendo, não só com o núcleo, mas também entre nós. Por exemplo, tivemos promovido pela professora Pena Fria um pré-festival do Cinanima, que é um festival de animação, e exibimos vários filmes que tinham ganho no ano anterior, e isso logo aí já nos exigiu uma maior responsabilidade, porque nós é que estávamos a organizar esse evento, e isso não faz parte de uma unidade curricular, é algo que já é por própria vontade, próprio incentivo dos alunos, e acho que isso também é muito importante. Entrarmos também num curso e percebemos que não estamos só dependentes das unidades curriculares, não são elas que nos vão propriamente formar, mas sim aquilo que nós damos a elas e damos também aos professores, né? Porque esse feedback e entreajuda entre professores e alunos é muito importante, não só para a evolução, desenvolvimento e melhoria das unidades curriculares, mas também para que haja estas modificações que foram havendo no curso e para que o equipa, por exemplo,
o equipamento, nós vamos tendo equipamento novo, pronto, quando é possível. E acho que se não houver essa entrega, se não houver essa comunicação entre os professores e entre os próprios alunos, e por isso é que também existem os legados de turma para comunicar isso aos diretores de curso e às pessoas representantes do curso, acaba a experiência em si de ser um estudante, seja qualquer o curso, não é totalitário, ou seja, não é suficiente. Pronto, fiquei sem palavras, mas espero ter-me feito perceber. E pronto, acho que é basicamente isso. Eu ia falar da parte dos projetos que já ganharam várias coisas, mas isso o professor já mencionou. E assim, há algumas questões. Obrigado, Mercedes. Só para realçar uma coisa, que ainda bem que a Mercedes falou nisso, que é a ideia que nós recrutamos alunos por todo o país, ou seja, há estudantes que são da Covilhã, há estudantes que são das Beiras, há estudantes que são do Porto, do Minho, das Ilhas, de Lisboa, do Alentejo, do Algarve, um pouco por todo o país, e estudantes brasileiros, estrangeiros também. E no Erasmus recebemos com muita frequência estudantes também estrangeiros, espanhóis, por exemplo, é frequente que venham até cá. E só uma questão também, que a Mercedes falou há pouco, há uma grande proximidade entre professores e alunos, que é uma vantagem no caso da Covilhã, porque é uma cidade relativamente pequena e que a universidade acaba por preencher muito a vida da cidade. Então os professores e os alunos encontram-se naquela parada que vos falei há pouco, mas também um pouco por toda a cidade com uma grande frequência, não é? E agora, acho que era bom vocês terem questões para colocar, que não acredito que não tenham questões para colocar. Pronto, aproveito para agradecer ao professor Francisco, realmente pela sua exposição também muito clara quanto às especificidades do curso, contra os projetos em que estão envolvidos e sobretudo à Mercedes, porque realmente é um testemunho muito genuíno. Falou de todas as possibilidades, não é? Às vezes nós não entramos para aquilo que queremos, mas depois há sempre ali alguma química e se calhar foi a melhor coisa que nos podia ter acontecido. Destacar também uma vez mais, para que depois possamos passar à fase das questões, ou então se não houver para já questões, passamos também à exposição de um outro aluno. Aproveitar o facto da Mercedes ter realmente enfatizado bastante que as licenciaturas, atenção, não são o único fator que fazem com que os alunos ganhem conhecimento. A própria autonomia e a envolvência com a comunidade e em várias atividades também é um fator extremamente preponderante para o percurso pessoal e profissional de qualquer aluno. Questiono-vos então se tem alguma questão para colocar ao professor Francisco e à Mercedes. Se preferirem, que eu sei que às vezes têm ficam um bocadinho mais constrangidos de colocar as vossas questões em público, podem colocar as vossas questões aqui no bate-papo. Eu leio as questões e alguns intervenientes irá certamente responder-vos. Eu tenho uma questão, mas não é necessariamente acerca do curso. Olá, João. É o seguinte, eu não fiz exames, mas por isso vou ter que fazer ano zero. Eu não sei bem como é que vou fazer para fazer ano zero. Ok, João. Assim, o que eu te posso adiantar é, se me deixares aqui o teu e-mail, far-te-ei chegar toda a informação de que necessitas, está bem? O ano zero é um ano preparatório, mas que se realmente o teu interesse for o curso de cinema, já podes frequentar pelo menos 2 disciplinas em cada semestre. Está bem? Ok, eu não tenho certeza, estava a pensar entre cinema ou design multimédia. Ok, João. Pronto, recomendo que me deixes aqui o teu e-mail e depois, quando esta sessão terminar, dar-te aí todas as informações que estão. Ok, vou deixar já. Ok, obrigada, João. Ok, então temos aqui uma questão do Tiago Silva, que diz que gostava de saber as opções de Erasmus enquanto curso. Há possibilidade de intercâmbio enquanto aluno da UBI? Sim, há a possibilidade de intercâmbio enquanto aluno da UBI. Vão sempre, normalmente, alguns alunos fazer Erasmus. Varia muito porque são sempre assinados protocolos diferentes. Julgo que neste momento o mais popular é a Espanha. É de longe, tem sido o país mais popular nos últimos tempos. De qualquer forma, há sempre novos protocolos a serem assinados e essa hipótese existe claramente. Seja em cursos de cinema propriamente ditos,
ou em cursos de comunicação com módulo audiovisual, que é o caso, por exemplo, dos espanhóis, que tendem a ter mais cursos neste perfil. Este semestre, obviamente, a situação esteve um pouco mais complicada, não é? Porque, como vocês sabem, não houve propriamente grande hipótese. No nosso caso, coincidiu até mesmo o início do confinamento com o período em que a malta ia para os Erasmus, mas sim, todos os anos surge, normalmente no segundo semestre. O que não acontece em termos de Erasmus é o projeto final, normalmente nem os próprios alunos querem, nem é possível, porque os projetos finais têm que ser feitos na própria universidade. Tirando isso, o Erasmus é uma excelente oportunidade e é uma coisa que eu até recomendo, se tivesse a vossa idade certamente que o faria, é uma boa maneira de estender os nossos contactos, como a Mercedes disse, nesta área artística é muito importante irmos estabelecendo os nossos próprios contactos e sabermos que há um lado da relação interpessoal que é determinante na nossa própria carreira profissional. Isto é verdade para todas as artes, sobretudo, não é? Será verdade para todas as profissões, mas nas artes é mais marcante ainda. E o Erasmus é uma excelente oportunidade para vocês contactarem com outros colegas e até para partilharem filmes que vocês fizeram, filmes que eles tenham feito. Por vezes nós recebemos filmes de alunos que estiveram numa determinada escola a frequentar Erasmus e nós depois vemos filmes deles e eles viram filmes nossos lá. Eu este ano, por exemplo, fui à TAI. O ano passado, aliás, fui à TAI em Erasmus, nossos professores também fazemos Erasmus de vez em quando. Fui à TAI, que é em Madrid, e por isso é que também estava a dar o exemplo de Espanha, tem sido, pronto, os nossos alunos. Espanha e Inglaterra seriam provavelmente os alvos preferenciais dos alunos de cinema. E no caso da TAI, eles tinham tido a oportunidade de ver filmes nossos e eu também tive a oportunidade de ver, e essa partilha acho que é muito, muito importante num curso como cinema. Sim, o Erasmus e até é uma área que nós tendemos a reforçar a cada ano, estabelecer novos protocolos. Obrigado, professor. Tiago, espero que a tua questão tenha ficado esclarecida. Para além do Erasmus também temos outros programas, mas o Erasmus eu acho que é aquele que os alunos realmente acabam por aderir mais pela oferta. Não sei se mais algum dos participantes tem alguma questão que queira colocar. Está tudo envergonhado. Pronto, então, temos aqui o Gabriel Santiago, que diz que é estudante de cinema no Brasil, porém acabou por interromper o curso devido a alguns problemas de mudança na grade curricular. Como é que nós lidamos com este tipo de situação? Eu consigo de alguma forma abater as matérias que já tive no Brasil? Olá, sim, pronto, nós temos excelentes relações com muitas universidades no Brasil, aliás, acolhemos com muita frequência professores brasileiros e nós próprios, quando podemos, também vamos ao Brasil, por isso, quando nos é dada essa oportunidade, não faltamos. Já não é a primeira vez que isso acontece, ou seja, alunos que frequentaram parte de cursos no Brasil e que depois pedem para ingressam aqui e pedem equivalência a unidades curriculares. É possível, sim, há alguma burocracia que tem que ser feita, são necessárias as pautas, as fichas das unidades curriculares, etc. E depois há uma comissão no curso de cinema de acreditação que concede essa equivalência ou não concede essa equivalência. Muitas vezes acontece no caso de estudantes que venham do Brasil, é ficarem com cadeiras feitas, ou unidades curriculares feitas um pouco dispersas, ou seja, com uma unidade ou duas no primeiro ano, com uma ou duas no segundo ano, com uma no terceiro, mas é perfeitamente normal, aliás, vários estudantes nestas condições, julgo até que há alguém no vosso ano, vocês têm ideia que sim, mas embora seja um português, que residiu no Brasil durante alguns anos e que teve equivalência a algumas cadeiras, no caso dele, sobretudo do primeiro ano, porque ele também tinha cursado o primeiro ano no Brasil. Mas sim, é perfeitamente possível. Há muitos protocolos estabelecidos entre Portugal e o Brasil nesse sentido e, no nosso caso, há muitos dos nossos professores conhecem muito bem o sistema de ensino brasileiro, sobretudo na área do cinema, por isso, sim, é perfeitamente possível e será muito bem-vindo, se for esse o caso, Gabriel. Pronto, Gabriel, pedia-te só que deixasses aqui o teu e-mail, porque realmente se quiseres que nós enviemos mais informação sobre o concurso de mudança de par, curso e instituição, ou até mesmo sobre o concurso para estudantes internacionais, no final dessa sessão iremos compilar toda a informação e iremos enviar isso. Pronto, obrigado, Gabriel. No final, depois já faremos isso. Agora, temos aqui outras perguntas por parte do Nuno Martins, que questiona se o Festival de Cinema organizado pelo curso é aberto a toda a comunidade.
É assim, o UbiCinema é aberto a toda a comunidade aqui local, à comunidade universitária e à comunidade em geral, e muitas vezes convidamos também pessoas que venham de fora. A ideia do UbiCinema é precisamente a oportunidade para o curso de cinema, primeiro se mostrar a si mesmo e a quem vem novo, se for o caso de algum de vocês, há sempre um interesse maior do UbiCinema no primeiro ano, que é a hipótese de conseguirem ver o que é que foi feito, o que é que a escola está a desenvolver. Mas, obviamente, o principal objetivo é nós mostrarmos à universidade, à cidade e ao país, se possível, o que é o curso de cinema, o que é que nós temos feito, o que é que os nossos alunos estão a desenvolver, para onde é que nós estamos a ir, no fundo, não é? E nesse sentido, ele é absolutamente aberto, organizado pelos alunos, com supervisão normalmente de algum professor, ou às vezes vários professores, com a participação dos professores a apoiar, mas dirigido a toda a gente em geral. Pronto, temos aqui, obrigado Gabriel, depois no final enviaremos isto. Tiago, espero que também tenhas ficado, Nuno, perdoa-me, espero que tenhas ficado esclarecido quanto a esta questão. E agora temos aqui uma questão do Tiago Silva, nós ainda falaremos um pouquinho sobre bolsas de estudo. Por isso, se calhar, quando for a intervenção relativamente às bolsas, vamos esclarecer-te quanto a isto, está bem? Deixar também só esta informação de que, como estou a ver que existem alguns estudantes internacionais, se houver alguma dúvida que vocês tenham sobre o concurso para estudantes internacionais, recomendo que fiquem até ao final da sessão, ok? E depois dos alunos que vão ingressar através do concurso nacional de acesso, eu explicar-vos aí um bocadinho como é que isto funciona, está bem? Deixar-vos também a indicação que aceitamos sempre as vossas classificações obtidas através do ENEM, por isso é uma forma muito simples e que facilita bastante o vosso ingresso na UBI. Mas pronto, já vamos a isso. Queria então saber se existem mais questões, para além destas relativamente a bolsas, que ainda não abordámos. Se quiserem, podemos continuar com esta dinâmica. Vocês colocam aqui no chat, eu leio e alguém vos responde. Acredito que até seja a forma mais simples. Cláudia, uma vez que existem estudantes internacionais, aproveito para acrescentar num dos links que eu partilhei, o último, dos 3 links, para além das bolsas e prémios que eu indiquei, existem também mesmo no fim da página as bolsas de incentivo para os estudantes internacionais. Não passam por nós já a subir, mas nessa mesmo link, no fundo da página, conseguem ver alguma informação sobre as bolsas de incentivo. Ok. Pronto, o Tiago já disse, esclarecido, afinal são muitas opções oferecidas para nos ajudar. Obrigado. Não sei se algum dos participantes quer realmente colocar alguma questão que tenha surgido. Eu também já coloquei aqui alguns links, por exemplo, quanto à cultura e desporto, que é um tópico que nós temos no nosso site, também quanto à mobilidade, porque assim podem realmente consultar de forma detalhada todos os acordos interinstitucionais que existem, ao abrigo do programa Erasmus e de outros programas existentes de mobilidade, e também coloquei um contacto na eventualidade de vocês quererem realmente aprofundar alguma questão. Depois desta sessão tem aqui o futuro@ubi.pt ou o safe@ubi.pt. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Na eventualidade de não haver questões, queria perguntar ao professor Francisco se quer deixar aqui mais algum apontamento que lhe tenha escapado. Sim, eu quero colocar 2 questões a mim próprio, que acho que vocês deviam colocar. A primeira é uma questão que eu ouço muitas vezes de alunos que acabaram de entrar, que é: eu não sei nada de cinema, não tive nenhuma formação na área de cinema, eu não venho da área de audiovisuais, não tirei nenhum curso profissional nessa área, estava numa outra coisa completamente diferente no liceu e agora aterro aqui no curso de cinema. Isso é um problema? Ora bem, não é. Nós já contamos à partida que a maior parte de vocês não tenham qualquer formação, a esmagadora maioria dos alunos não tem qualquer formação prévia nesta área. Conforme eu vos falei há pouco, a própria forma como o curso está organizado, ela pressupõe resolver esse problema, que não é um problema, ou seja, o curso está desenhado precisamente para vos preparar logo a partir do primeiro ano, mesmo que vocês não venham com conhecimentos nenhuns da área do cinema. Uma das primeiras unidades curriculares é a Introdução ao Cinema. Esse laboratório de cinema que está no primeiro semestre do primeiro ano é absolutamente introdutório, ou seja, é um laboratório para ensinar quem não saiba mesmo nada de nada, e como sou eu coleciono, estou sempre a insistir para que as pessoas têm medo de mexer na câmara, mexam na câmara. Aliás, a Mercedes é testemunha, estou sempre a chatear que mexam na câmara todos, precisamente para isso, ou seja, o objetivo é que quem não tenha nenhuma formação de base nessa área não
isso não é um problema todo, aliás, o curso está desenhado precisamente para pessoas que não têm essa formação de base. Mas e aí vocês podem colocar a questão, então, mas eu saio muito prejudicado em relação a outros alunos que já venham com essa formação? Não, a nossa experiência diz que não, ou seja, embora no início um aluno que tenha alguma formação, ou até que tenha uma câmara ou qualquer coisa, tenderá a estar um pouco mais avançado, na prática essa vantagem tende a diluir-se e posso dar-vos, como podia dar-vos aqui uma lista extensa de alunos que originalmente queriam ir para psicologia, para veterinária, para coisas que não têm qualquer relação com cinema e que no final acabaram por ser excelentes alunos, por fazerem projetos finais marcantes até na história do curso. Ou seja, não há qualquer relação. Mesmo um aluno que venha com a preparação, ela é muito reduzida para as exigências de um curso superior. Por isso, esse não deve ser um problema para vocês. Uma outra questão que muitas vezes nos colocam é em relação a filmes e financiamentos, porque toda a gente sabe que os filmes custam dinheiro e como é que isso é feito, são os alunos a pagar e etc. Ora bem, a única unidade curricular em que é mesmo preciso gastar algum dinheiro é o projeto final. E o curso de cinema concorre a cada 3 anos a um programa do ICA, que é o Instituto de Cinema e Audiovisual, e que voltámos a ser financiados agora novamente, o concurso acabou, e recebemos financiamento especificamente para os filmes de projetos finais. Tem um orçamento, um budget, que é gasto nisso, ou seja, é consumido nisso, nos filmes de projetos finais dos alunos. Não vos digo, obviamente, que é $1 milhão, porque não é, mas é uma verba simpática e que permite fazer filmes. Estas são, parece-me a mim, duas questões que muitas vezes são colocadas e como vocês estão um pouco silenciosos, pronto, achei melhor estar eu a avançar com a resposta. Entretanto, já vi que apareceu aqui uma questão, se calhar a Mercedes é melhor a respondê-la do que eu, tem a ver com o custo de vida na cidade da Covilhã, não é? Por acaso esqueci de mencionar uma questão acerca do alojamento, que nós no início do ano, quando estamos na fase das matrículas, vêm muitos alunos matricular-se e apresentar-se ao curso de cinema, que perguntam qual é que é, ou dizem que já têm casa não sei onde, perguntam qual é que é o melhor sítio para ter casa. Como a Universidade da Beira Interior tem os polos das diferentes áreas espalhados pela cidade inteira, é preciso ter-se atenção qual é que é o polo em que vamos estudar. Por exemplo, já aconteceu, isto acontece principalmente com alunos de segunda fase, que como já está a maior parte dos quartos e as casas alugadas, eles só conseguem encontrar sítios na zona mais baixa de Covilhã, dado que esta zona em que nós temos a parte das artes é na zona que eu chamo de centro, porque é onde era antigamente o centro da Covilhã, é mais acima, na zona antiga, onde temos a parte histórica e tudo mais. Isso vai dificultar em relação, pronto, às vezes pode ser se calhar mais caro o alojamento, ou então em termos de deslocação, por se ter andado de autocarro, mas a maior parte das vezes, se tiverem tempo de manhã, até mesmo vivendo num sítio um bocadinho mais afastado do polo, dá para ir a pé, capaz de demorar um bocadinho mais tempo, mas isso também vai dependendo da resistência que se vai ganhando, estar sempre a subir e a descer. Sim, também não esquecer que isso é importante de dizer que a Covilhã só subidas e descidas, por isso quem não gostar muito de andar ou preferir transportes públicos, se calhar depois é melhor investigar os autocarros, que normalmente nessa zona da Covilhã, e há um que até é mesmo autocarro da universidade que passa por vários pontos da cidade e é muito bom. Média financeira necessária para ver a Covilhã, ok. Pronto, a questão da relação ao alojamento, e também o que tenho ouvido dos meus colegas, é que até a maior parte lá está, quando se entra em primeira fase, os preços até são bastante acessíveis do lugar de maior parte dos sítios onde estou à procura. Caso não seja possível, pronto, isso depois já é mais ligado à questão das residências, que também tenho vários colegas que estão a ver residências e estão bastante bem. Também têm de andar, claro, porque há umas que estão localizadas em pontos mais altos do que outras, mas tudo num sítio bastante estratégico. Mas acho que no geral a Covilhã é um sítio bastante acessível em termos financeiros. Aliás, conheço muitos alunos que vieram do Brasil estudar para cá e que ficaram cá após terem acabado a licenciatura e até mesmo o mestrado,
por terem condições boas de vida na Covilhã e por se sentirem seguros na cidade e gostarem da forma de vida e terem também oportunidades de trabalho, aquilo que estão a trabalhar, mas pronto, isso já vai depender da área profissional de cada um. Obrigada. Tiago, para quem, ia só dizer uma coisa, para quem é residente em Lisboa, que acho que é o caso, a diferença é astronómica. Eu também sou residente em Lisboa e a diferença é astronómica do custo de vida. É uma fração do custo de vida em Lisboa. É muito, muito, muito inferior. Não estou a exagerar, esta quantidade de muitos não é um exagero da minha parte. É bastante inferior a todos os níveis. Alimentação, alojamento. Alojamento, então, é muito, muito, muito diferente. Em princípio, tudo o resto, comida, bebida, tudo o resto. É muito mais barato. Pronto, professor, eu ia dizer exatamente a mesma coisa, que realmente a qualidade de vida, ainda por cima o Tiago tem aqui o fator de comparação, não é? Entre Lisboa e Covilhã, a qualidade de vida aqui é inigualável, digamos. Realmente temos... É uma das coisas que também nos destaca e é uma das coisas que também às vezes torna a Covilhã tão especial nesse sentido, porque aqui efetivamente nós temos qualidade de vida e aquelas questões às vezes que se colocam de termos aquela rotina, aquela azafama diária de andar a correr, a pegar transportes de um lado para o outro, isto aqui não se aplica, não é? Como a Mercedes estava a dizer, é possível que vocês recorram a transportes, mas não é imperativo que o façam, não é? Porque realmente as deslocações, eu confesso quando comecei a vir para a Covilhã, enquanto estudei na Covilhã, confesso que me custava muito caminhar 10, 15 minutos, mas depois com o passar do tempo, passar 2, 3, 4 semanas, confesso-vos que vai ser muito fácil e vocês já podem caminhar quase meia hora e parece-vos tudo muito simples. Não sei se o Carlos realmente queria dizer alguma coisa. Era só mesmo dar o meu testemunho como estudante não residente, não da Covilhã, sendo eu também das ilhas. Também fui para a Covilhã e também tenho amigos meus em Lisboa e falando com eles percebo que a nível de custo de média para viver na Covilhã é muito menor, como a pessoa também estava a referir, onde arranjamos casas desde os 100 euros, digamos assim, em princípio, falando assim, preços meio assim, não disparatados, mas assim de uma hora para a outra. Eu conheço pessoas a ter casas a partir dos 100 euros a seguir, além de também tenho colegas meus nas residências, onde também podem talvez se informar melhor isso com a UBI em relação às residências, que também são preços acessíveis. Era só mesmo para deixar o meu testemunho como estudante na Covilhã. Ok, obrigado, Carlos. Entretanto, há aqui uma questão de Rubem Costa que menciona que, para além da câmara, que outro contacto com material é que os alunos de cinema irão ter? Bem, para além da câmara, que pertence à área da imagem, a outra coisa que pertence à área da imagem é a luz. Há bastante equipamento de luz que nós temos, nomeadamente projetores, vários tipos, não é? E esse equipamento é quase obrigatório em projetos e nestas unidades curriculares de fotografia. Além disso, há o equipamento de som. O equipamento de som aqui entende-se gravadores, misturadoras e microfones e perches, não é? Há equipamento de montagem, alguns computadores e a universidade tem também um estúdio de televisão, que é usado por nós, menos, mas também é utilizado por nós, e é usado por Ciências da Comunicação. O curso de cinema está sobretudo, embora tenha uma sala, laboratório para trabalhar, o curso de cinema foi sobretudo concebido para rodagem on location, ou seja, para sairmos, para gravarmos em cenários naturais ou cenários reais, precisamente para aproveitar um bocado a zona onde estamos inseridos, não é? E as vantagens que isso teria. Por isso a maior parte do nosso material é portátil, embora portátil aqui em cinema não significa que ele caiba debaixo do braço, normalmente, mas é portátil. E lá está, equipamento normalmente divide-se nestas áreas, equipamento de imagem, no caso câmaras, shoulder mount, charriots, etc. Equipamento de luz, de iluminação, projetores, tripés de luz, etc. E equipamento de som, sejam gravadores, misturadoras, perches, microfones. Não sei se fui suficientemente claro, Ruben, ou uma coisa mais detalhada? Eu acho que sim, professora, acho que foi. Além disso, também não vale a pena estar aqui a entrar em grandes pormenores, até porque isto muda, ou seja, o material que estava há 3 anos não é o material que estava o ano passado, há muitas mudanças.
mas estas estruturas, ou seja, estas secções, não é? São as secções tradicionais do cinema e elas são todas preenchidas cá. Há unidades curriculares para elas e é claro que obviamente há equipamento melhor e pior, varia um bocado quer de ano para ano, quer do próprio estado do equipamento, mas estas secções e este equipamento existe sempre em todas estas áreas. Ok, professor. Obrigada. Coloquei também aqui uma informação no chat, que é para os alunos internacionais, para terem uma percepção sobre o custo de vida na cidade e também para consultar algumas informações sobre a cidade da Covilhã e vistos. Deixei-vos aqui o link Brasileiros na Covilhã, que é uma comunidade realmente que tem crescido nos últimos tempos e criaram este projeto muito interessante que fala sobre temáticas realmente relevantes para quem está a preparar a sua vinda para Portugal e para a Covilhã. Ainda nos sobra mais ou menos 5 minutinhos, queria mesmo questionar se tem alguma questão que queiram colocar, seja ao professor Francisco, à Mercedes ou à Cláudia ou então ao Carlos. Não sei se querem questionar sobre alguma coisa. Eu queria deixar aqui uma série de trailers e etc, mas estou a mandar isto mal, por isso vou meter para todos. Ou se calhar, eu não sei se depois isto fica disponível em algum lado ou não. Sim, professor, isto vai ficar disponível no nosso canal de YouTube, mas pode deixar aqui os links na conversa para todos, se calhar para os participantes. Ok, vou deixar agora mesmo então, com licença. É assim, eu escolhi sobretudo filmes que circularam e mais ou menos recentes, ou relativamente recentes, ou mesmo muito recentes em alguns casos, e que tenham muito diferentes, muito variados, precisamente para ficarem com essa ideia que os filmes que nós fazemos aqui são muito variados, muitos géneros diferentes, mesmo dentro da ficção, muitos géneros diferentes e muito tipo de filme diferente, e por isso deixo aqui um link para se depois vocês quiserem espreitar, até porque a nossa página não está ainda atualizada, está a ser refeita e não tem a maior parte dos filmes neste momento. E então deixo-vos aqui só uma pequena amostra para ficarem com uma ideia. Professor, eu também tenho a minha conta no Vimeo, tenho as várias coisas que temos feito ao longo do curso, tanto os ensaios audiovisuais como... Se quiser deixar aí alguma coisa, veja, não é? Eu aqui estou só a deixar basicamente 4, acho que são 4 ou 5 trailers, acho que são 5. Posso deixar aqui o link do meu Vimeo para espreitarem, se acharem interessante. Interessante, enquanto estamos aqui na partilha, aproveito também que já nos resta mesmo muito pouco tempo, aproveito para agradecer a todos os que marcaram aqui presença e sobretudo aqueles que deixaram aqui o seu testemunho, não é? Agradecer ao professor Francisco realmente por todos os pontos que enumerou e todas as questões que foi acrescentando ao longo da sua intervenção, que possivelmente serão algumas das vossas questões, mas que por motivos óbvios vocês às vezes não as colocam. Deixar-vos também o meu agradecimento à Mercedes, porque realmente deu aqui a perspectiva dela e também vai partilhar aqui convosco alguns dos trabalhos dela, que eu acho que é sempre elucidativo e é sempre uma mais-valia realmente conhecermos um testemunho de um atual aluno. Agradecer depois também ao Carlos e à Cláudia pela sua intervenção, que de certa forma foi muito elucidativa e enriquecedora, nem que seja para que vocês tenham noção realmente dos apoios que existem antes de ingressarem no ensino superior e os apoios também que existem após já frequentarem o ensino superior. Resta-me só deixar e anunciar-vos que haverá uma segunda sessão, ok? Durante o mês de julho estaremos aqui uma vez mais reunidos para falar um pouco mais sobre o curso de cinema, para aqueles participantes que infelizmente não tiveram a oportunidade de marcar presença durante o dia de hoje. Qualquer questão que vocês também tenham, alguma coisa que queiram recordar, também podem aceder ao nosso canal do YouTube. Estes vídeos vão ficar alocados nesse canal, eu também vou partilhar convosco. E agora, não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa, dos poucos minutinhos que nos restam. Não? Pronto, deixar-vos também agora a informação de que estes dias da UBI Online vão prolongar-se até amanhã e desculpem aqui um bocadinho esta incoerência, mas agora seguimos com o curso de Ciências Biomédicas, ok?
Depois teremos o curso de Optometria e Ciências da Visão e durante o dia da manhã já teremos o curso de Medicina e Ciências Farmacêuticas. Por isso, se tiverem também interesse em alguma das áreas aqui mencionadas, recomendo que por volta das 3h30, 3h35 que voltem, que acedam a este link novamente, que nós teremos todo o gosto em esclarecer-vos mais alguma questão. Resta-me agradecer a todos os presentes e questionar, inclusive, os alunos internacionais, se tiverem alguma dúvida específica, que aguardem que grande parte das pessoas saiam para que possamos então esclarecer uma questão ou outra que possam ter. Boa tarde, Cláudia, até já. Adeus, obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Deus, obrigado. Boa tarde. Vou sair. Ok, professora, adeus. Obrigado pela sua participação. Obrigada. Adeus. Adeus. Não sei se algum de vós tem alguma questão sobre o concurso para estudantes internacionais. Tiago Silva, Gabriel, não sei se querem colocar antes de iniciarmos a próxima sessão. Olá, boa tarde. É o Tiago. Olá, aqui. Tiago. Tudo bem? Tudo, obrigado. Obrigado por essa videochamada que tem sido muito boa, muito esclarecedora para todos. Eu tenho uma dúvida, eu gostava de saber, é assim, eu estou a viver aqui em Portugal e eu estou com minha manifestação de interesse feita. Para eu conseguir aplicar para entrar para a universidade, eu preciso esperar a residência ou eu já posso aplicar somente com a manifestação de interesse? Você tem esse conhecimento? Tiago, diz-me só uma coisa para que eu te possa responder já de forma muito objetiva. Estás a frequentar o ensino secundário aqui em Portugal ou fizeste o ensino secundário no Brasil e concluíste também o exame, o Enem? Eu fiz no Brasil, mas eu não tenho o Enem. Ok, não tens o Enem. Yeah. Ok, e qual é que é o curso pelo qual tens interesse? Já sabes mais ou menos? Sim, seria o de cinema mesmo. Ok, então Tiago, há sempre a possibilidade de, assim, este ano em concreto já foi muito difícil, porque as provas de ingresso, inclusive, que poderias fazer já terminaram. Neste momento estão a decorrer as candidaturas para o ano zero, que poderá ser uma alternativa para não estares parado durante um ano. O que é que eu te peço, Tiago? Se calhar deixas-me aqui o teu e-mail e eu invito algumas das possibilidades que tens. Okay. Para ingressar na UBI, ok? Porque realmente depois, se surgirem algumas dúvidas, eu posso ir sempre realmente reforçando e vamos trocando e-mails e vamos comunicando nesse sentido. Sim. O ano Z, não é? É o quê? O ano zero basicamente é um ano de preparação, digamos assim. Por exemplo, funciona não só para alunos que já tenham concluído o ensino médio ou o ensino secundário, mas para aqueles que ainda não terminaram, por exemplo, que lhes falte provas de ingresso para poderem concorrer através do concurso nacional de acesso. Nesse sentido, pedia-te mesmo que me deixasse aqui o e-mail para que eu possa enviar toda a informação, está bem? Porque depois eu posso te enviar inclusive os cursos, os regulamentos e acaba por ser muito mais esclarecedor. Tá bem, vou deixar meu e-mail então. Ok, está bem, Tiago, obrigada. Obrigado. Sim, Gabriela, eu também te posso enviar essa informação toda, como também já tenho aqui o teu e-mail, está bem? E pronto, Tiago, eu vou só tirar mesmo o teu e-mail e vou ter que terminar a chamada porque vamos começar uma nova sessão, desta vez em Ciências Biomédicas, está bem? Foi um gosto falar convosco e ainda hoje ou mais tardar amanhã tratarei de enviar todas estas informações, ok? Ok, obrigado. Pronto, de nada, obrigada eu. Obrigado, boa tarde. Adeus, com licença.